queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Hoje, segunda-feira, quero te desejar um dia abençoadíssimo, pleno, cheios do amor, cheios da graça e da renovação interior que só o Senhor Jesus pode dar. Amém, queridos? Amados, ontem no culto da noite, no culto de domingo, e pegando um gancho aqui, se é que eu posso dizer assim, a mensagem dizia sobre filosofias, que foram contestadas ali pelo apóstolo Paulo na sua viagem missionária a Atenas, e uma delas postulava valores de prazer e de felicidade, valores da mente confortável, da busca desenfreada por prazeres carnais, e que deveriam ser baseadas pelo ser humano, para se obter a felicidade, Muito bem colocada e explicada pelas refutações baseadas na Bíblia, ditas lá pelo preletor. Percebemos um espaço muito grande, não só de valores, mas de realidades recorrentes na vida do ser humano. Olha, uma coisa é certa, é realidade que nós temos dito e afirmado, inclusive foi um dos textos bíblicos que está em João 16, no mundo teremos aflições. É um paredão, uma espécie de impedimento que todos em algum momento, em algum lugar, vamos sofrer. E claro, todos nós desejamos soluções rápidas, positivas, remoção desses paredões, desses impedimentos. Ninguém, de modo geral, é masoquista. O que é masoquista? É aquele que gosta de sofrer, que tem prazer no sofrimento. Até existe, mas não é o caso aqui, nessa meditação, que eu entendo ser necessária, e desejo compartilhar com os irmãos. Por exemplo, alguém de sã consciência não espera ser desencorajado. Alguém de sã consciência espera que alguém lhe traga esperança, ou que faça ao contrário. Alguém diz, por favor, me machuque, ou por favor, tire a minha motivação. Ninguém faz isso, eu creio que ninguém. As pessoas, como eu disse, sempre buscam o oposto a essas realidades. As pessoas buscam encorajamento, esperança, valores novos, assim que tragam motivações, coisas maiores, E nós sabemos que as coisas maiores estão no Senhor, não é uma fato fictício, É uma questão de fé. Olha, se eu lhe dissesse que existe um segredo, segredo, entenda, revelado, que vai permitir ter a esperança desse mundo, você acreditaria, E você gostaria de saber qual é esse segredo? Num mundo tão cheio de desesperança, de desânimo e derrota, se eu lhe dissesse que conheço uma maneira de viver sua vida todos os dias sem desanimar, você se recusaria a ouvir esse segredo? Claro que não, Pois eu estava aqui orando, meditando nessa palavra de ontem, orando, agradecendo a Deus o culto de ontem, os louvores, as orações feitas, a palavra pregada, e abri aqui a minha Bíblia, e caiu justamente em um texto em que Paulo, em 2 Coríntios 4, ele conta que descobriu o segredo para se manter firme no Senhor. Paulo, ele começa o texto dizendo, por isso não desanimamos, Então, literalmente, ele quer dizer, não percamos a esperança, Paulo, ele conhecia e afirmou o segredo para não desanimar. E compartilha isso conosco, nessa passagem. Ele diz assim, por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia
de dia em dia, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterna glória, né? Muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Parafraseando, eu gosto muito desse termo, a frase ela pode ser lida, né, entendo eu, da seguinte forma: não percamos a fé, não percamos a esperança, não desistamos, né? Paulo está dizendo que nada, independentemente do que aconteça, deve fazer com que nós desistamos ou nos rendamos, né? Ou nos entreguemos à derrota. Paulo ele não perde a esperança, né? É tão fácil perder a esperança, não é verdade? É tão fácil chegar a um ponto em que nós muitas vezes estamos até prontos para jogar a toalha, como diz no popular, abandonar fardos, simplesmente desistir. A maioria de nós, né? Eu lembro de Davi, quando ele diz no Salmo, ele gostaria de ter asas como a pomba, né? Para voar e encontrar descanso. Está lá no Salmo 55, se não me engano. Se formos honestos, né? Todos teremos que admitir que às vezes nós gostaríamos de criar um par de asas para voar para longe das provações dessa vida, né? A vida de Paulo não foi fácil, né? O que a Bíblia diz sobre isso nos leva a pensar que seria muito mais fácil para ele desanimar, desistir, né? Deixar para lá, né? Ignorar o chamado, mas aí ele mesmo escreveu: irmãos, não queremos que ignoreis estas tribulações que nos sobrevêm ou que nos sobrevieram na Ásia, né? Nós fomos pressionados além da medida, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Está lá em 2 Coríntios 1, né? E ele também descreve isso de forma mais detalhada mais na frente, dizendo que açoites, prisões, naufrágios, apedrejamento, fome, perseguição, fadiga, né? Olha, tremendo o paredão, como eu disse, na vida desse homem de Deus. Mas apesar de todas essas provações, Paulo é capaz de dizer: jamais desisto, né? Será que nós podemos concordar com essa afirmação? Há alguém que possa dizer: eu nunca me desanimo, eu estou sempre encorajado e cheio de energia em relação à minha vida e à minha caminhada cristã? Eu creio, irmãos, que numa força de expressão que ninguém possa dizer isso, né? Todos nós tropeçamos em determinado momento, num desânimo, né? Todos nós queremos, muitas vezes, até pensamos em desistir de vez em quando, mas, embora deixar para trás os problemas pareça a melhor opção, eu estou muito mais interessado em alcançar aqui onde Paulo chegou, né? E aqui está o segredo. Eu creio que esse lugar ele está disponível para todos os filhos de Deus, aqueles que têm fé no Senhor Jesus. Paulo diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? O homem exterior corresponde dizer que tem um homem interior, né? E o homem exterior se refere à nossa parte carnal, onde ocorre os resultados, as circunstâncias dão frutos, as circunstâncias ruins, onde ocorre o envelhecimento do corpo e a mente conspira, né, para roubar a alegria, a esperança e a paz do coração, onde o homem exterior está sendo devorado vivo a cada dia, se é que eu posso dizer assim. Então, todos os dias, o homem exterior é destruído pela dor, pelos problemas, pelos fardos, pelas provações que lhe são impostas. E tudo isso nós sabemos que provém de vertentes, né, de fontes da natureza caída, na qual todo mundo natural está sob maldição por causa do pecado, porque o mundo, né, está sob maldição de futilidade, de dor, de sofrimento, de corrupção, de morte, né? Por um homem entrou a morte no mundo. E Paulo diz em Romanos 8 que sabemos que toda a criação geme, né? Justamente como dores de parto,
né? E não só ela, mas nós mesmos, né, que temos as primícias do Espírito, também gememos, né, esperando a adoção, redenção desse corpo carnal. Todos nós somos, todos nós, quando eu digo todos nós, salvos e perdidos, né, vamos definhar e morrer, né? Essa é a promessa da palavra. Inclusive está escrito, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois desse juízo, foi dito ontem, foi citado ontem na pregação, o homem exterior está perecendo, e nós somos lembrados, lá em 2 Coríntios 4, que nós temos uma espécie de tesouro em vasos de barro, né? O que está dentro aqui desse corpo, que é considerado um vaso de barro, é um grande tesouro, é onde é o homem interior, né? Um dia esse vaso vai se quebrar, né? E outra vertente que eu entendo é o próprio homem, né? O próprio vaso quebrado, o próprio vaso rachado, né? Aprisionado, cego, influenciado por vãs filosofias, agregado aos valores venais, e por estarem, né, nessa realidade, são pessoas frustradas e que frustram as outras pessoas, que ferem os nossos sentimentos, os seus próprios sentimentos, que se magoam fisicamente, verbalmente, emocionalmente, espiritualmente. Isso nos faz, muitas vezes, perder a esperança, né? É tão fácil desanimar quando a vida e as pessoas se voltam contra você, não é mesmo? Mas nós precisamos saber que nós não devemos aceitar essa derrota, né? Nós não precisamos ser daquelas pessoas que costumam andar com Deus, que costumam ir à igreja, que costumam ser fiéis, e agora está prestes a desanimar, a recuar da fé, a desistir, né? Você pode chegar a um ponto em que você vence esse desânimo, vence essa frustração, e é aqui que o milagre acontece, né? Eu não posso dizer mágica, porque isso seria pecado, mas eu posso dizer a maravilhosa intervenção, o segredo revelado, né, nesse texto de Paulo, quando ele diz: o homem interior, contudo, se renova de dia em dia, né? E Paulo nos lembra que enquanto o homem exterior está perecendo, o homem interior é renovado, né? A cada dia, o homem interior recebe novas forças para enfrentar provações, né? E é justamente essa relação de fé, essa relação de perseverança que faz com que nós resistamos, né, a esses infortúnios da vida. Jesus, ele disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Está lá em Mateus 6. Ou seja, embora cada dia traga consigo seus problemas, problemas que trazem sua própria medida, né? Nós vamos ver que também nos é acrescentado pela misericórdia de Deus, né, a graça. Né? Em Lamentações 3, o profeta afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, né? E elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Então não é de admirar que tantos percam a esperança. Por quê? Porque eles não investem na renovação do homem interior, de dia em dia, né? Então, saiba, nada do que nós enfrentamos dura para sempre. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação, né? Mas, pastor, ele disse que as tribulações foram além da medida, acima das suas forças, e agora ele diz que são leves e momentâneas. O que mudou, né? Justamente o que Paulo está dizendo é o seguinte, né? Os problemas que parecem tão pesados, agora as dificuldades parecem que são transformadas, né, de uma hora para outra. São, na verdade, pesados por enquanto. As lutas podem ser pesadas por enquanto, né, comparados com o quê? Com o peso eterno de glória que experimentamos, né, nas promessas de Deus. Tudo o que enfrentamos aqui passa a ser leve e fácil. Em Romanos 8, né, Paulo diz: porque considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Foi falado ontem também na mensagem, né? Isso traz conforto, isso traz
assim, um degrau, né? Um apoio, uma esperança renovada. O salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, o segredo para não desanimar é manter a perspectiva correta, né? Pedir ao Senhor que nos ajude a desviar o olhar daquilo que nós vemos para contemplar a glória que nos aguarda, né? Então, foi assim que, por exemplo, Moisés, né, que deixou o Egito, não, não temeu porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível, né? Está lá em Hebreus 11. Da mesma forma, Abraão, que esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, são detalhes importantes, né? Foi assim que Estevão, por exemplo, conseguiu, ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, né? Viu a glória de Deus. Amados, então, terminando essa breve meditação, sintetizando, qual é o segredo? Qual é o ponto aqui para nós agregarmos ao nosso coração? É reconhecer que nós, o nosso homem interior, pode se renovar de dia em dia, né? Através da oração, através da meditação na palavra, através da fé, né? Aquela fé que nos dá segurança, né? E nós fazemos isso quando nós pregamos para nós mesmos, né? Nós fazemos isso quando nós relembramos dessas verdades encontradas na Bíblia, né? E enchemos esse vaso, né? Somos vasos de barro, somos fracos e precisamos de um poder que vem de fora para nos manter firmes, e esse poder vem de Deus, né? O segredo para não desanimar não é ter uma vida sem problemas, mas ter uma perspectiva e ver além dos problemas, né? Uma visão que vê além dos problemas, né? Enquanto o corpo envelhece, a alma pode rejuvenescer, né? Enquanto o mundo pesa e jaz no maligno, a glória eterna, né, nos aguarda, né? Então não desanime, né? Enquanto tudo passa, a palavra de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Eu desejo que você se alimente dessa mensagem, que a palavra de ontem fique latente no teu coração e que você possa alcançar sempre a transformação do teu homem interior através do amor, da graça abundante do Senhor Jesus Cristo e sempre da presença do Espírito Santo. Amém? Um beijo no teu coração. Compartilhe essa mensagem com alguém, inscreva-se nesse canal, dá o seu like, isso é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.